convicto de sua fé, mais convicto de que vale a pena falar ao Senhor. Glória a Deus, Jesus. Coloca o fundo para mim. Nós vamos continuar nosso estudo, capítulo 6, versículo 15 ao 23. Libertos do pecado, parte 2. Mas nós vamos fazer uma viagem aqui numa introdução, desde a origem do pecado, porque é muito importante. Satã é Satanás, o nosso adversário. A igreja, eu e você, todos nós temos um adversário. O seu nome é Satã. A missão e o objetivo dele é tirar o homem do caminho do Senhor. Então, o que ele puder fazer, a Bíblia diz, para tirar o homem do caminho do Senhor, ele vai tentar fazer, porque essa é a missão dele nessa terra. E muitas pessoas hoje adoram a Satanás. O satanismo tem crescido de uma maneira tão forte hoje no mundo, que qualquer filme hoje de Hollywood que você assiste tem um satanismo no meio. Porque o negócio está pegando e está forte. Então a missão dele é tirar o homem do foco do Senhor. Mas aqui nós temos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é o nosso Mashiach. O Mashiach quer dizer Messias, o ungido, Jesus Cristo. A missão e o objetivo dele, trazer de volta, resgatar o homem de volta do pecado e das garras de Satanás. Assim como nós temos um adversário, Jesus está em busca do pecador que o meu pai pregou. Jesus está em busca daqueles que realmente querem fazer a sua vontade, querem fazer a vontade do reino de Deus. E esse aqui é maior que Satanás, é maior que todos, que tudo que você possa imaginar na sua vida. E nós vamos nos viajar aqui nessa introdução lá para Apocalipse 12, 9, que diz assim: o dragão, o grande dragão, foi lançado fora. Quando isso aconteceu? Quando em seu coração, lá em Isaías e Ezequiel, também Isaías 14, Ezequiel 28, vai dizer que Satanás, ele quis simplesmente usurpar o trono de Deus. Ele queria ser como Deus, ele queria ser mais que Deus. Então o coração dele começou a ficar orgulhoso e queria tomar o trono de Cristo. Essa foi a grande realidade. Então o grande dragão lançado fora. E quando aconteceu isso, o Senhor lança ele fora do céu. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satã, no original Satanás, que engana. O objetivo dele é enganar toda a humanidade. Essa é a missão dele. Por isso que a gente vê hoje aí o mundo com os maiores enganos modernos que tem. Esse bebê reborn aí que está na mídia, que todo mundo está comprando, as atrizes estão comprando porque não querem ter filho. Por quê? Porque filho chora, filho dá trabalho, filho adoece, as pessoas não querem mais isso, essa sociedade corrupta que está aí. Aí a pessoa compra um bebê desse aí, é engano de Satanás. Por quê? O que foi que ele falou? Que a mulher foi feita para quê? Um instrumento que Deus colocou nessa terra para quê? Para gerar, para ter família. É um instrumento de Deus, a mulher é um instrumento para gerar vida nessa terra junto com o homem, o casal. Então Satanás, ele quer destruir isso, ele não quer isso. Então ele começa a lançar os seus enganos aí modernos que está espalhado na sociedade. A minha irmã colocou lá no grupo, eu falei, isso aí não é de Deus. Ah, mas não é robô, mas não é de Deus. Vai estudar e ver se é de Deus. Não é, porque é engano, é para tirar o foco da tua família. Porque é muito fácil você comprar um bebê reborn e sair com ele. O negócio está tão louco que a mulher colocou na bicicleta uma boneca e mandou levar para o médico. Já pensou o que é isso? Está espalhado nas redes sociais. Ela chamou um mototaxista, presta atenção para cá para você entender. Ela chamou um mototaxista e quando ele chega lá, ela pega a boneca dela, coloca lá e manda para o médico. Veja como é que está a mente da pessoa. Vê como Satanás tem enganado a mente das pessoas. Então o objetivo dele sempre é enganar a humanidade. Sempre é enganar. Não é proibido você comprar um brinquedo para o seu filho, até lá, mas tudo tem um limite. Só que as pessoas estão já passando do milite, como diz a afinada Maria do... A mãe do Birunga, como era o nome dela? Maria Marta. Ela não falava limite, ela falava do milite.
Então as pessoas estão passando do limite hoje, do limite, meus irmãos. Vou contar essa história para vocês. Quando era do mundo, a gente bebia muita cachaça. Eu, filho da finada Maria Marta. Aí eles iam me pegar lá na escola. Estava lá estudando, eles passavam, bora. Eu deixava meu livro lá na banca, saltava, pulava como é que faz a janelona lá do Almirante Barroso, pulava, ia para ele lá para a beira da praia, beber cachaça o dia inteiro, e tomar cachaça e tocar violão. Aí quando a gente chegava de noite, estava todo mundo porre, todo mundo grogue. Aí, quando a gente chegou lá na casa da mãe dele, já tinha se mudado de lá. Aí a gente saiu caçando onde era a casa da mãe do Agenor, da dona Maria Marta. E nós fomos para a cidade nova, atrás da casa dela. Todo mundo porre na rua, trançando perna. Aí chegou lá, ele falou com a mãe dele, ele não sabia que era a mãe dele. Nós estamos procurando aqui a casa do seu Genome, falaram que é por aqui. Ela falou, vem cá, se vergonha, eu sou tua mãe, e puxou ele para dentro. Aí no outro dia a vizinha perguntou, o que foi que aconteceu, que aqueles três aqui chegaram porre na sua casa, minha filha nem lhe conta, eles bebem, esse menino bebe tanto que eles passam do limite, minha irmã. Ela quer dizer o limite, ela trocava as palavras. Então, essa sociedade está assim hoje, queridos. As pessoas estão passando do limite por causa do engano, olha. Olha o que ele faz. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada diabo ou Satanás, que engana o quê? O mundo todo, essa é a missão dele. Enganar as pessoas com seus dardos. Ele e os seus anjos foram lançados fora nessa terra. Não foi só ele, é muitos demônios que estão por aí. E esses demônios são invocados na bruxaria, na macumbaria, toda parte que tu pode imaginar. Para enriquecer as pessoas, para adivinhar as coisas, o futuro, prever o futuro, é por isso que tem. Então, tudo isso aqui é uma forma de enganar a humanidade. Continuando, vai ser rapidinho. E Jesus disse, João 8, 31 e 32, que o nosso amigo Samuel pregou. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, que é o próprio verbo, o próprio Cristo, serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, e vocês não serão enganados por essa sociedade corrupta que está aí. Porque a pessoa conhece a palavra, conhece o ensino, ela não vai ser enganada. Continuando. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito lá no Éden. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Perguntas. Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Veja que quando a serpente vai enganar Eva, ela lança primeiro a palavra para ela. Ela perguntou, a serpente, porque não existe, na verdade, a serpente, é o serpente no original, que é Satanás. Foi isto mesmo que Deus disse. Satanás perguntou para Eva, e Eva já caiu aqui na lábia dele. Foi isto mesmo que Deus disse, não como de nenhum fruto do jardim, da árvore do jardim. Quando ele lança essa palavra para ela, não era para ela responder para ele. O erro dela foi ela responder aqui, ó. Respondeu a mulher, meu irmão, quando ela começou a responder, começou a dialogar com a serpente, aí entrou tudo que não presta no mundo, olha. Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse, não como do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. O Senhor nunca deixou enganado ninguém. Não é para tocar Eva, não é para tocar Adão, não é para tocar. Se vocês tocarem, vocês vão morrer. Mas como ela deu a brecha para o engano, para Satanás, para iludir a mente dela, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, e Deus disse que ia morrer. Deus sabe, olha o 7:1 da serpente. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí ele jogou essa 7:1, ela caiu porque abriu os olhos dela, ela começou a cobiçar, o que será? O que será que é isso que ele quer dizer, a serpente quer dizer? Aí veio a desgraça, que a gente já sabe.
Ela teve 2 filhos, Caim e Abel. E aqui entra a inveja, aqui entra o ódio, aqui entra o pecado e aqui entra a morte no mundo. Caim, por que você está furioso? Deus perguntando para Caim. Por que se transtornou o teu rosto? É só pergunta. Se você fizer o bem, não será aceito, Caim? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E Eva não dominou quando a serpente jogou o dardo inflamado para ela. Isso acontece na nossa vida. Está aí o mundo. O diabo está enganando uma quantidade de pessoas através do sistema corrupto que está aí. Aí a pessoa dá trela para ela, o que é que vai acontecer? Tudo que está no mundo ameaça a nossa porta espiritual. Ele deseja conquistá-lo, Satanás. Mas Deus te deu o poder de escolha, mas você deve dominá-lo. Você deve dominá-lo, porque agora você caiu, Eva caiu, Adão caiu, e nós somos todos caídos, e nós temos que conviver com tudo isso. Tiago diz aqui, 1:3. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Por quê? Tu não pode dizer que é Deus, porque Deus já alertou, se vocês comerem, vocês vão morrer. É por isso que nenhum ser humano na face dessa terra tem o dever, o direito de querer acusar Deus, porque Deus deixou todo mundo, tudo, e deixou claro para as pessoas. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, ao contrário. Deus está sempre em busca do pecador para resgatar o homem. Ele explica melhor aqui no 1:14-15. Cada um, porém, é tentada pelo quê? Pela própria cobiça. E foi isso que aconteceu com Eva. Quando ele joga a palavra para ela, ele começa a induzir ela dá espaço, olha. Ela foi tentada pela própria cobiça, pelo desejo de querer conhecer coisas que ela não conhecia. Sendo por esta arrastada e seduzida. Foi o que aconteceu. A serpente, o diabo, seduziu Eva, enganou ela, jogou 7-1 na cabeça dela. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte, morte espiritual. E a morte espiritual é a pior de todas, porque a morte espiritual, se tu morrer sem Cristo, tu vai ressuscitar só para ir para o caldeirão do lago do fogo, que está preparado para o diabo e seus anjos. Enquanto você tiver vida, você pode se arrepender, que meu pai pregou. Você pode se arrepender e ter uma nova vida em Cristo. E hoje a gente vai ver as marcas dos súditos do reino de Deus, que é do versículo 15 até o 23. Paulo vai dizer agora que nós somos súditos de Deus. O súdito, ele obedece o seu patrão. Ele obedece o seu comandante. Então, quem é o nosso comandante agora? É Cristo. Então, nós carregamos a marca. Nós somos súditos do reino de Deus. Somos pecadores, mas o sangue de Cristo nos resgata de todo mal, de todo esse engano que você possa imaginar que está por aí. Por isso que Paulo vai começar, 6,15. E então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de maneira nenhuma. Tanto a lei como a graça é de Deus. Uma coisa se conecta com a outra porque tudo é dele. Paulo vai dizer e vai explicar ainda melhor. Não sabe que quando você se oferece a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravo daquele que obedece, escravo do pecado que leva à morte, ou da justiça, ou da obediência que leva à justiça. Aqui ele está ilustrando a sociedade romana, porque a sociedade romana comprava as pessoas. Existia mercado de escravo do Império Romano, e quando as famílias ricas de Roma compravam os escravos, os gladiadores, tudo que ela pedia para ele fazer, ele tinha que fazer, porque era a propriedade dela. O que é que Paulo está dizendo? Que assim como os escravos,
era propriedade da grande classe romana. Tu, quando vem para Cristo, tu é escravo do reino, tu é súdito do reino, tu é filho de Deus. Não sabe que quando você se oferece a alguém para lhe obedecer como escravos, na compra dos escravos do Império Romano, torna-se escravo daquele a quem obedece, de quem o comprou, escravo do pecado que leva à morte, porque a pessoa está lá no mundo. As pessoas, o que é que Paulo quer dizer? Que as pessoas do Império Romano que tinham escravo, mas que não tinham Deus, eles obedeciam os seus senhores, os seus patrões, mas só que se eles morressem sem Cristo, eles tinham morte espiritual. Ou da obediência. Agora o crente que obedece, que é escravo de Cristo, é súdito de Cristo, a obediência dele leva à justiça por causa do sacrifício de Cristo no Calvário. Você entendeu? Dá glória a Deus. Estou tentando explicar para você porque esse livro é complicado. Mas a graça de Deus, porque embora você tenham sido os escravos do pecado, quando a gente estava lá no mundo, escravo do pecado, fazendo a vontade da carne, passaram a obedecer de coração a forma de ensino, que é a palavra de Deus que lhe foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça de Cristo. São súditos de Deus agora. Então, quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais a gente é escravo de Deus. Quanto mais faz a vontade de Deus, mais a gente obedece a Deus. E quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais bênção também vem para a vida da gente, mais Deus cobre a gente, mais Deus abençoa a gente em todos os aspectos que você possa imaginar. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas, porque somos falhos. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade, porque agora somos cristãos, somos nova criatura em Cristo Jesus e não vamos mais para aquela vida de prática pecaminosa, porque bater naquela tecla é o que desagrada a Deus. Agora não, somos escravos da justiça que leva à santidade. O que é santidade? Separação total do mundo. A santidade é separação total do mundo, querido. Quando vocês eram escravos do pecado, lá atrás, quando a gente era ímpio, não conhecia a verdade, estavam livres da justiça, que o fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham, o fim delas é a morte. Por quê? Porque a pessoa pratica tanta coisa lá no passado, ela não conhece Deus, vai dar em morte espiritual. Enquanto você tiver vida, Paulo quer dizer que enquanto você tiver vida, se você morrer, se você estiver vivo, você ainda tem chance de se arrepender. Mas se você não se arrepender, viver naquela vida de pecado, se você morrer, você está fora do reino. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas dos quais agora vocês se envergonham? O fim dela é a morte. E o versículo mais impactante que tem agora é esse. Mas agora que vocês foram libertos do pecado por causa do sacrifício de Jesus no Calvário, o fruto que colhe leva à santidade, à separação do mundo. E o seu fim é vida eterna. O fim dos ímpios sem Cristo, fogo eterno. E o fim do crente com Cristo, vida eterna em Cristo Jesus. E Jesus ainda dá, levanta a mão, e Jesus ainda dá o melhor dessa terra para ti, se tu crer, bate palma para Jesus. Repetindo, a gente já está encerrando, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram crentes em Deus, o fruto que agora leva a santidade, a separação, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito lindo, querido.
Isso é tremendo. Aqui, Salmo 23, Davi expressa isso aqui, versículo 4. Mesmo quando eu andar. O que é isso que ele quer dizer? A Emily pregou sobre isso aqui. Mesmo quando eu andar, Davi está dizendo, quando eu andar em dificuldade. Porque Davi sofreu muito. Saul passou 21 anos perseguindo ele para matar. E Davi teve várias chances de matar Saul, ele não matou. Por quê? Porque ele respeitava a unção que tinha na vida de Saul. Mas Saul não, Saul queria matar ele. Saul tinha inveja dele. Mesmo quando eu andar, por causa da dificuldade que a gente vai ter na vida, por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque ele é uma pessoa que tem convicção do Deus que ele serve. Ele é uma pessoa que ele tem convicção que ele pode andar, passar momento difícil na vida dele, mas ele sabe quem é que está por trás de tudo. Ele sabe quem é que manda em tudo. Mesmo quando eu andar por um vale de treva, aquele momento difícil da vida que a gente passa, parece que não vai terminar, parece que Deus não está com a gente quer jogar toalha. Olha aqui, aprenda com Davi. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus sempre cuida de nós. Deus sempre está conosco, qualquer momento da nossa vida. Porque eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Vamos ficar de pé. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Amém? Até aqui a mensagem. Vamos orar nos nossos lares. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, só deixar no gasofilácio. Tem um QR Code aí na parede e você pode ofertar e dizimar. Amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, rendemos glória ao teu nome nessa noite. Somos gratos a ti essa noite, porque, Senhor, há uma esperança para a igreja. Há uma esperança, Senhor, para todo aquele que se arrepende. Há uma esperança para todo aquele que tem a convicção da sua fé em ti. Que tu venha nessa noite, meu Deus, que tu venha nessa noite, meu Pai, receber cada louvor, cada gratidão. Que tu venha receber nessa noite, que tu venha receber nessa noite os nossos defeitos, as nossas falhas. Que tu venha receber nessa noite as nossas petições, as nossas orações. Que tu venha receber nessa noite o nosso melhor louvor, a nossa melhor caminhada, a nossa melhor chamada. Que tu venha nessa noite, Senhor, cuidar de cada um de nós. Levanta a mão de vocês que eu vou profetizar. Eu profetizo na vida de vocês, queridos irmãos. Nós nunca vamos deixar de errar, nós nunca vamos deixar de pecar, nós nunca vamos deixar de falhar. Mas uma coisa eu te digo: aquilo que acontece na nossa vida, aquilo que a gente está sempre errando, sempre falhando, mas a gente deve ter uma comunhão muito forte com Deus, para que venhamos falhar mais. Quanto menos tu falhar, quanto menos tu errar, quanto menos tu fazer coisas que não agradam o Senhor, mais Deus vai te levantar, mais Deus vai te honrar, mais Deus vai te prosperar, mais Deus vai fazer. Você não vai deixar de pecar, mas Deus te lava. Deus te lava com o sangue dele. Deus te purifica. Deus está em busca do homem pecador, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a graça. É a graça, é a salvação em Cristo Jesus. Amados irmãos, recebe aí as bênçãos do Senhor sobre a tua casa, se tu crê. Recebe as portas abertas que você veio buscar nessa noite, se você crê. Recebe nessa noite o melhor de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus sonhos, para os teus projetos. Recebe nessa noite. Não saia daqui sem tua bênção.
Não saia daqui sem tua bênção. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu creio na minha vitória, eu creio na minha bênção. Diga para o Senhor: não foi em vão o teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu vou confiar mais em ti, eu vou fazer mais por ti, eu vou confiar, vou fazer, vou caminhar, eu vou fazer a tua vontade. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Você pode andar pelo vale de trevas, você pode andar pelo vale da sombra e da morte, mas Deus vai atrás de ti, Deus vai atrás de ti e vai te levantar e vai fazer, se tu crer, do jeito que o teu coração está pedindo para Deus. Deus manda dizer: se tu obedecer, se tu fazer, eu também faço, eu também faço, eu também faço, eu também exalto, eu também levanto, porque eu sou Deus. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo nessa noite. Se você tem errado com Deus, se você tem falhado com Deus, peça perdão nessa noite. Peça perdão nessa noite, porque a sua palavra diz que Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele também vai nos perdoar, Ele também vai se alegrar de nós, Ele também vai nos levantar. Se arrependa, peça perdão nessa noite. Se você ofendeu alguém, se você ofendeu um irmão, se você lançou uma palavra que não era para você ter lançado, peça perdão para Deus nessa noite. Se arrependa. É uma nova vida, é santidade, é separação do mundo, é separação das práticas pecaminosas. Não deixa o engano aí da última hora bater na tua casa, não deixa o engano do mundo chegar na tua tenda. A tua tenda está marcada com o sangue do Cordeiro. A porta da casa do crente é a porta espiritual, e a porta espiritual é marcada e lavada com o sangue do Cordeiro de Deus. Vai recebendo nessa noite. Se tu chegou fraco nessa noite, sai daqui alegre. Se tu chegou aqui sem esperança, sai daqui convicto que Jesus é contigo, que Jesus te levanta, que Jesus te abençoa, que Jesus te dá esperança. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Vai recebendo nessa noite. Vai recebendo nessa noite. Sabe por quê? Porque a tua caminhada nunca vai ser em vão para a casa de Deus. Muitas pessoas deixam de receber promessas, bênção de Deus, porque não vem no culto. Um culto muda a vida de todo mundo. Um culto mudou a vida de José. José estava naquela prisão, José estava revelando aos irmãos, e ninguém olhou para José, mas Deus estava vendo. Deus estava olhando para José. Deus estava vendo tudo aquilo que ele estava fazendo para se separar, para sofrer. E sabe o que aconteceu? Deus levantou ele muito forte. Deus levantou ele muito forte. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. Sabe por quê? Porque ele se separou. Sabe por quê? Porque ele é de Deus. Ele falou: pecaria eu contra o meu Deus? Pecaria eu contra o meu Deus? José teve que abrir mão de muitas coisas para Deus abençoar a vida dele. Sabe por quê? Porque nada é fácil nessa vida. Tudo é com dificuldade. Mas quando você trabalha, mas quando você honra Deus, quando você está na posição com Deus, Deus vai te exaltando, Deus vai te levantando, Deus vai te abençoando e ainda vai te dar vida eterna no futuro. Olha aí, deixa a sarça ardente invadir teu coração nessa noite. A sarça ardente é a presença do Espírito Santo de Deus. Deus se revelou a Moisés numa sarça ardente para mostrar que Ele é o sobrenatural. Que quando Ele quer agir no sobrenatural, não tem quem impeça. Um culto Deus muda tudo. Um culto Deus sara se Ele quiser. Um culto Deus salva se Ele quiser. No culto Deus faz milagres se Ele quiser. Basta você crer, basta você confiar, basta você profetizar. Pastor, eu creio. Você tem que crer. Não deixa o diabo te enganar. Vai adorando ao Senhor. Fala com o Senhor aí. É você e Deus. Eu vou te dar alguns minutos para você falar com o Senhor. Coloca aqui, nós estamos num culto espiritual. Eu estou profetizando na tua vida. Não seja incrédulo. Vai recebendo aí.
Vai recebendo aí. Hoje Deus vai honrar a tua caminhada nesse lugar. Hoje Deus vai honrar a caminhada de todos que estão aqui. Eu profetizo que Deus vai derramar uma unção. Eu profetizo que Deus vai derramar tantas bênçãos, mas tantas bênçãos, que você vai subir aqui e vai contar as bênçãos do Senhor. Vai tomando posse nessa noite. Vai tomando posse nessa noite. Um culto muda a nossa vida. Um culto muda a nossa história. Não deixe de vir ao culto. Sempre que você puder, saia da sua casa. Ah, pastor, eu estou muito triste. Eu estou em dificuldade. É nesse dia que Deus quer mudar a história. É nesse dia que Deus quer te abençoar. É nesse dia que Deus quer fazer coisas grandes. Vai recebendo nessa noite. Vai recebendo o melhor de Deus nessa noite. Vai recebendo aí a palavra profética nessa noite. Senhor, abençoa o teu povo nessa noite. Já está chegando o tempo de tu levantar esse ministério ainda mais forte. Tu fez uma promessa, Senhor, a todos nós nesse lugar, que esse lugar seria lugar de bênção. E os cultos de quarta-feira, Senhor, está sendo uma bênção. As pessoas têm vindo, Senhor Jesus. Dá força, Senhor, aos departamentos de jovens que estão aqui. Dá força a todos os nossos obreiros que estão aqui. Dá força, Senhor, pastor Jermison. Visita a Kézia nessa noite. Visita as crianças nessa noite, Senhor. Visita a filha dele nessa noite. Dá força para o teu filho nessa noite. Jermison, o Senhor quer te usar, meu filho, aqui. Não deixa a luta te vencer, Jermison. O Senhor quer usar a tua vida aqui nesse lugar. Não olha para dificuldade. Não olha para dificuldade. Não olha, não é momento de olhar para dificuldade. O nosso Deus, o Deus que servimos não é Baal, não. O Deus que tu serve não é Baal, não. O Deus que tu serve, ele faz descer fogo do céu. Ele faz descer fogo do céu e consome o holocausto e abençoa o seu povo, para mostrar que não há profeta de Baal que vai impedir as bênçãos que Deus tem sobre a tua casa, sobre a tua família. Deixa a presença de Deus. Deixa a presença de Deus encher teu coração. Saia daqui e chega lá na sua casa. Valeu a pena eu ir. Eu não estava a fim de ir, mas valeu a pena eu vir. Valeu a pena eu ir aquele culto hoje. Deus está abençoando. Deus está abençoando. Senhor, eu tomo posse das minhas bênçãos. Eu tomo posse das minhas bênçãos, Senhor. Eu tomo posse de todas as promessas que tu tem na minha vida, que tu tem na vida dos meus irmãos, que tu tem na vida de cada um aqui. Eu acredito, Senhor, eu acredito. Eu acredito que tu é um Deus justo. Eu acredito que tu é um Deus justo, Senhor. Eu acredito, Senhor Jesus. Eu acredito nas promessas. Eu acredito, Pai. Por isso, Senhor, nos leva aos nossos lares nessa noite. Se tu voltares, queremos estar contigo. Te apresentamos nessa noite todas as nossas programações desse ano. Quero te apresentar o culto de mulheres, dia 29 de junho. Será uma grande bênção nesse lugar. Quero te apresentar o culto de jovens, Senhor. Será uma grande bênção nesse lugar. Todos os nossos cultos, Senhor, eu profetizo que serão bênção. O culto do meio-dia é uma bênção, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as famílias que estão aqui conosco, as pessoas que assistem o Ministério Adoração e Graça na live. Vai abençoando, vai salvando, vai curando aqueles que creem. É o poder da palavra, meu irmão. É o poder da palavra, meu irmão. Toma posse da tua vitória. Toma posse, não deixa a chama acabar. Não deixa a chama apagar no teu coração. Não deixa a chama do Espírito Santo apagar na tua vida. Deixa a chama de Deus arder na tua vida, no teu ministério. Deus quer te usar nesse lugar. Deus quer usar cada pessoa que está aqui, as nossas crianças, os nossos jovens. Eu profetizo missionários, pastores nesse ministério. Eu profetizo família restaurada nessa casa de oração, Pai. Famílias salvas. Muitas almas para ti nesse lugar, nesse grande projeto Ministério Adoração e Graça. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Bate palma para Jesus. Dá boa noite. Pega na mão do teu irmão aí. Pega na mão da tua irmã e dá boa noite para ela. Profetiza na vida dela nessa noite. Está encerrado o nosso culto. Muito obrigado.
Deus abençoe a todos vocês.